Olá, amado. Bem-vindo a mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Para a reflexão de hoje, intitulei ela como Motivação Certa para ir à Igreja. O texto base que eu vou usar está lá em Colossenses 3:23. Para falar um pouco sobre isso, eu preciso contar um pouco da minha história. Eu me converti, fiquei 14 anos numa igreja. Depois eu mudei de igreja. Fiquei 7 anos nessa igreja e estou há um mês e meio, mais ou menos, um mês e meio, em uma nova igreja. Então passei aí na minha caminhada cristã por 3 igrejas, essa é a terceira. E espero que seja a última, né? Que eu fique nela até eu ir para a glória. Na primeira igreja eu tinha muitos amigos, irmãos, amigos superficiais, amigos, irmãos, sabe? Tinha todo tipo de amigo que a gente tem, colega, né? Mas a maioria das pessoas eram meus amigos irmãos mesmo. Foi a igreja onde eu me converti, foi a igreja onde me batizei, foi a igreja onde apresentei os meus filhos, foi a igreja onde eu casei, né? Então era uma igreja que tinha um vínculo muito importante na minha vida toda cristã. E nessa igreja eu aprendi muita coisa. Eu tive base bíblica, eu tive encontro com Deus, eu tive, um encontro de verdade com Deus, experiências com Deus, né? Experiência de adoração, experiência de palavra, experiência de disciplina, vários tipos de experiência que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa que ainda ama Deus, uma pessoa que ainda chora na presença de Deus, ainda está na presença de Deus, né? Mas tinha uma coisa que essa igreja não fazia por mim, mas não a igreja em si, mas o meu relacionamento com as pessoas não fazia por mim, que era a motivação certa para ir à igreja. Eu ia à igreja porque eu ia me encontrar com pessoas que eu amava, eu ia à igreja para ter um momento com Deus, sim, né? Mas eu ia à igreja porque era o certo a fazer, eu ia à igreja porque senão ia me cobrar, que eu não fui na igreja, e eu ia à igreja por causa de pessoas que me amavam. Então, eu dividia a motivação. Eu dividia a motivação para ir à igreja. Na segunda igreja, eu já não tinha tantos amigos assim. Eu posso dizer que eu tinha 1 ou 2 casais que eram chegados como irmãos para mim. E o resto era tudo relacionamento superficial. E ali nessa igreja eu aprendi muita coisa. Aprendi que eu não preciso estar no ministério para estar na igreja. Aprendi que Deus é muito maior do que qualquer ministério que a gente possa ocupar, qualquer cargo que a gente possa ocupar na igreja. E no final do tempo que eu fiquei nessa igreja, foi a parte em que eu mais aprendi que a motivação certa é um relacionamento com Deus. Aí eu não tinha mais divisão. Aí eu ia só por conta disso. Só por conta de ter o relacionamento com Deus. E essa era a motivação certa. Aprendi essas duas coisas nessa igreja de uma forma difícil. Mas eu aprendi. E agora há um mês e meio estou numa nova igreja. E nessa igreja, querido, eu tenho a expectativa de conseguir conciliar as duas coisas. Ter amigos mais chegados que irmãos e ter a motivação certa, continuar com a motivação certa para ir à igreja. Um relacionamento sincero e agradável com Deus. Eu quero conseguir conciliar essas duas coisas, porque eu sinto que nessa igreja ela vai me trazer de volta algumas coisas que eu deixei do primeiro amor, sabe? Eu acredito que essa nova igreja ela vai me trazer um relacionamento, e ela tem já me trazido um relacionamento mais aproximado de Deus, um relacionamento diferenciado. Talvez o meu coração esteja também mais aberto a isso, mas eu quero voltar a me lançar na presença de Deus sem nenhuma preocupação, sem nenhuma limitação, sabe? Sem nenhum receio de que alguma coisa pode dar errado depois se eu fizer isso. E eu sinto que nessa igreja eu vou ter isso de novo.
E eu já tive isso na primeira igreja, que eu comentei aqui com vocês. Então eu quero unir essas duas coisas nessa nova igreja. A chave que eu quero te entregar nessa tarde é que você tenha a motivação certa para estar no lugar certo. A igreja é o lugar certo, querido, mas você precisa estar lá por causa da coisa certa, um relacionamento com Deus. Se você vai na igreja por causa de outras coisas, modifique isso. Se você está indo na igreja por causa de buscando outras coisas, Jesus Cristo precisa voltar a ser o centro da nossa vida, o centro do Evangelho. Deus, ele tem muitas coisas pra gente. Eu já falei isso em outro vídeo. Ele tem cura para relacionamento, cura física, ele tem restauração de relacionamento, ele tem tudo isso. Mas a gente não pode se relacionar com Deus pelas coisas que ele pode nos dar, mas sim por quem ele é. Por quem ele é. Essa é a chave que eu quero te entregar nessa tarde. Vá à igreja, sim, mas com a motivação certa. É por isso que eu oro, em nome de Jesus, para que eu e você, a gente tenha esse entendimento. Deus abençoe.